Olá, eu sou Adriana Sotomayor, sou mãe, atriz, sou bacharelada em artes cênicas, direção teatral e sou professora de interpretação. Mas eu estou me apresentando aqui porque eu vou começar uma série de vídeos para falar sobre o ser mãe, algo que eu digo que é o maior projeto de minha vida. E eu quero começar compartilhando com vocês este livro, Criação Neurocompatível, da Márcia Tozzi. Eu sou uma mãe em construção, é o título que eu dou a esses vídeos, porque já errei demais. Eu tenho duas filhas, uma de 8 anos e outra de 4, e busco acertar sempre. Eu acho que todos nós acordamos e queremos acertar, mas erramos muitas vezes, e com a consciência desses erros, eu tento me aperfeiçoar. E eu acredito demais no poder do exemplo e vejo nas minhas filhas essa oportunidade ainda maior de crescimento, de aperfeiçoamento. A minha profissão, que eu iniciei sendo atriz e com esse desejo, né, do ser atriz, hoje sou muito mais professora, atuo ainda, claro, mas sou muito mais professora. E a matéria-prima do meu trabalho é estudar a alma humana, a essência humana, os relacionamentos, as emoções e esses processos todos internos. Então eu venho aqui para compartilhar um pouco desses saberes adquiridos, de às vezes chorar, porque apesar de tudo que já busquei para me instruir, me debato em algumas questões. Mas ao mesmo tempo sou muito feliz. Então vamos comigo desvendar a criação neurocompatível. Então vamos lá. Então a Márcia faz aqui a dedicatória, né, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos que se tornarão. E é lindo isso, né? A gente precisa repensar a nossa educação, isso é um fato. A gente querendo aceitar isso ou não, nós precisamos repensar a educação. Tem uma frase de um grego antigo que ele diz assim: se educares as crianças, não precisará castigar os homens. E até hoje nós castigamos muito os homens, as mulheres, os adultos, nós punimos. Nós acreditamos ainda que bandido bom é bandido preso, bandido morto. A gente ainda tem uma dificuldade imensa de compreender as diferenças. A gente tem uma dificuldade imensa de enxergar a educação por outro aspecto. Assim como a gente tem uma dificuldade imensa de enxergar a vida além da competição. Porque esse é o mundo que a gente vive, um mundo competitivo. Um mundo muito baseado eu preciso ser o melhor, eu preciso chegar na frente, eu preciso vencer. E essa competição que eu não vejo como algo saudável, é o que a gente entende como regra, mas não precisa ser essa regra. Assim como a educação não precisa ser punitiva, ela não precisa ser rígida, ela pode ser mais leve, a gente pode compreender mais, julgar menos, mas é um processo de desconstrução. Então, se a gente for pensar que a punição vem lá desde antes de Cristo, antigamente crucificavam quem fazia coisas erradas, não é verdade? Hoje a gente já não crucifica mais literalmente, crucificamos de outras formas. Então, aqui neste livro, Márcia Tozzi apresenta uma das propostas de criação de olhar para as crianças mais revolucionárias já vista. Mais do que se intitular como criação respeitosa, são apresentados conceitos e teorias que nos colocam no cerne do processo evolutivo, dando um olhar especial para a construção do sistema nervoso e para a maneira como somos inseridos na sociedade. Fala-se aqui da mudança de paradigma, de como a infância deve ser vista, mas vai ainda além. O movimento neurocompatível postula uma quebra hierárquica entre os relacionamentos, colocando todo o processo de criação e de relacionamento entre gerações como algo primariamente colaborativo. Aí já é uma quebra, né? Se a gente pensa assim, quebra de hierarquia. Não existe essa coisa, olha, eu sou sua mãe e eu mando. E eu sei que isso é forte. Agora você fala, vou desligar esse vídeo, porque onde já se viu, por isso que as crianças estão assim. Na verdade, nós sempre estivemos.
A diferença de uma criança que é educada no medo, na repressão, no castigo, na punição, é que ela não fala para os pais, ela guarda para ela. Ela vai ruminando isso, não, mas espera a minha vez, eu vou crescer e aí eu vou poder fazer tudo que eu quero e tatatara. E aí, se você não acredita em mim, olha o mundo como está hoje, olhem os adultos de hoje, vejam os adultos. Nós estamos emocionalmente equilibrados, nós estamos bem, ou nós vivemos uma sociedade repleta de transtornos, de burnout, de depressão, de crises de pânico, de ansiedade. Ok, isso não está somente atrelado à educação. Hoje a gente tem muita informação e a gente não sabe nem o que fazer com tanta informação, com tanta tragédia, com tanta coisa, né, que os jornais, as redes sociais, a internet nos proporciona. Então a gente vive realmente a sociedade do medo, e o medo, ele não é um bom aliado para que sejamos mais empáticos, solidários, para que sejamos mais colaborativos. Então, quando a gente tem medo, a gente só se defende. Então, eu preciso ser sincera, não tem dado muito certo. Não tem dado muito certo. A educação, que a gente entende como verdade, como paradigma, como regra, não tem dado certo. Então, é uma tentativa de mudança baseado nos estudos da neurociência. Nesse ponto, tinha um conflito que me afligia muito. E eu passei por esse mesmo conflito. O embate entre as verdades ultrapassadas de uma formação em psicologia e o meu feeling ou o meu sentimento sobre como eu deveria conduzir a criação do meu filho. Nessa época ele tinha um pouco mais de 1 ano e as redes sociais viraram um refúgio de muitos pais e profissionais por conta do isolamento social. Aí foi nesse contexto que eu conheci a criação neurocompatível e eu digo que foi libertador. Neste livro, vocês encontrarão a fundamentação de todos os preceitos da criação neurocompatível, que tem a sua base a psicologia evolutiva, a antropologia e a neurobiologia. Nos capítulos que se seguem, vocês encontrarão conceitos e explicações para diversos comportamentos associados à infância que a sociedade moderna tenta combater, mas que tem uma origem e uma organização biológica. Comportamentos como birra, desfraude, amamentação, vínculo entre pais e filhos, cama compartilhada, só para citar alguns. Também serão vistos embasamento e evidências que devem estruturar este olhar da família e da escola para a criança. É uma leitura agradável e envolvente que tem o poder de produzir em você mesma a mudança de paradigma que vi acontecer em minha própria maternidade e vida profissional. Preparem-se para adentrar numa das propostas mais revolucionárias de se olhar a infância e o relacionamento com as crianças. Uma proposta que tem o poder de estabelecer o alicerce para uma sociedade mais justa, acolhedora, respeitosa e menos desigual. Aproveite a leitura e embarque nesse movimento. Quem faz essa apresentação do livro é a Bruna Velasquez, que é doutora em psicologia e professora adjunta da UERJ. É lindo, não é? E é tudo que a gente precisa. Uma sociedade mais justa, acolhedora, respeitosa, menos desigual e que, com o meu teatro, com a minha profissão, desde 2002, especificamente 2002, são essas ferramentas que eu busquei desenvolver com a minha arte, que eu busquei compartilhar com todos que dividem esse caminho da arte comigo, e depois comecei a dividir com as minhas filhas, e foi quando eu comecei a enxergar a infância, porque é muito fácil, ou não é muito fácil, para mim talvez porque sou atriz, e a base do meu trabalho é ser empática, é entender a dor do outro, é vestir a dor do outro, mas
é mais fácil para a gente compreender um outro adulto do que compreender a criança, porque são cérebros diferentes, são processos diferentes, são momentos muito diferentes. Então, se eu vou me queixar como mãe, eu entendo que muitas mães vão me entender. Mas agora, para entender as crianças, como é que a gente entende as crianças? Tentando compreender os mecanismos desse cérebrozinho que ainda está em construção. Então, por isso, eu quero me unir a essas vozes que estão tentando mostrar que criança não é um mini adulto, que a criança não tem nem vocabulário para conseguir se defender ou para conseguir argumentar e dizer o que ela está passando, o que ela está sentindo. E por isso que criança grita tanto, criança se joga no chão, criança faz a birra, criança desrespeita, porque elas não têm vocabulário. Então eu estou aqui compartilhando esse livro com vocês, com muito carinho, com muita devoção e com muita vontade de, pelo menos, plantar uma semente para um mundo melhor. Um mundo que hoje é utópico e que um dia pode ser verdade. Se a gente tiver tempo para isso, não é verdade, humanidade? Então vamos que vamos. Seguindo. Continuando então, aqui tem a declaração neurocompatível, que é essa introdução que a própria Márcia Tozin, a autora do livro, faz. Então ela fala que os conhecimentos que temos hoje sobre a educação respeitosa começaram a ser desenvolvidos há 100 anos atrás. Isso com mais conhecimento até a respeito do desenvolvimento do nosso próprio cérebro, então é tudo baseado na neurociência. Aí eu acho lindo esse parágrafo que ela fala assim: eu sei que por vezes é difícil acreditar que o amor por si só é capaz de educar. Você aprendeu a olhar a criança como um ser passivo, que recebe. E hoje você está começando a ver que ela é o sujeito da sua própria vida. Se eu sinto culpa quando eu descubro uma informação que eu gostaria de ter acessado quando minha filha nasceu, eu paro e digo: ninguém é culpado quando só conhecia um caminho. Fomos, por tradição, afastados do nosso âmago evolutivo. O simples se tornou complexo, mas com o retorno dos estudos em parentalidade evolucionista, o óbvio se fez coerente. A maior força da criação é a compaixão que os pais e as mães sentem naturalmente por seus filhos e filhas. Ainda há muitas famílias adormecidas e para elas parece fácil educar. Batem nas crianças, usam a culpa, o poder e o medo. É certamente mais difícil para você, pai ou mãe consciente que precisa mudar a direção do barco e chegar num continente em que nunca pisou. Você é parte da geração que está mudando radicalmente a maneira de ver a infância e, consequentemente, o futuro. Essa conquista é sua, que nada, nem ninguém o faça abandonar este ato de coragem. E sim, eu, sendo mãe na ativa, sei como é um ato de coragem, porque a gente tem muito medo do julgamento dos outros, o que os outros vão pensar, o que os outros estão dizendo para você, que você é permissiva, que você não sabe educar seus filhos, que eles vão crescer, vão bater em você, que eles não têm rumo, e etc, etc, etc. E é assim, eu aprendi já eu tenho 8 anos, né, nesse exercício do ser mãe, e há 8 anos eu uso as ferramentas neurocompatíveis e também já usei as ferramentas que eu conhecia, como o bater, o castigar não, mas o bater em momento de descontrole, o de gritar, porque realmente é muito difícil desconstruir tudo aquilo que você, né, eu até os 40 anos acreditei como verdade.
não nem como verdade, porque eu comecei a pensar mais sobre isso depois de ser mãe, e quando você está nas lutas diárias, é difícil você ser brincalhona o tempo todo, porque a gente tem pressa, a gente tem horários a cumprir e nem sempre a nossa criança consegue colaborar. Mas uma coisa eu posso dizer, assim, através dos estudos e através da minha experiência, que quando eu consigo manejar o descontrole emocional das minhas filhas, as suas frustrações, as suas raivas, quando eu consigo ficar no comando, respirando, sem que o meu eu interior de verdade se afete, eu consigo transmutar aquela situação de raiva, nervosismo e lararara muito mais rápido do que quando eu perco a cabeça. E é claro que eu não sou perfeita, já tenho trabalhado constantemente a autocompaixão, de entender que quando eu faço isso não é uma constante, não é algo que eu me orgulhe, não é algo que eu tenho como ferramenta. Eu tenho a minha criança interior muitas vezes falando por mim, agindo por mim. Só que com a minha idade eu já tenho capacidade neurológica de me reequilibrar sozinha, já tenho as ferramentas especialmente da respiração, de conscientizar na respiração, de me tranquilizar, se é possível, e muitas vezes não foi possível, de me afastar, ficar um pouco sozinha, tomar água, não ouvir o choro, não ouvir o grito, porque o choro e o grito também nos perturbam de uma forma... E dependendo da situação, né, se você já tem horário, se você já tem coisas a cumprir e ainda tem o choro, o grito delas, isso vai deixando a gente muito estressado, porque somos seres humanos, somos muito passionais, mas nós, né, a partir dos 25 anos, mais ou menos, a gente já tem estrutura neurológica para que a gente consiga se acalmar, se controlar. Se for muito difícil, tem as terapias que estão aí e a gente precisa pensar na nossa saúde mental, no nosso equilíbrio interior, para que a gente consiga educar de forma consciente, de forma respeitosa. E eu sei que até o lance da terapia não é algo acessível para todo mundo, a gente precisa ter um certo poder aquisitivo, nem sempre a gente tem. Então existe uma terapia que é conversar, é falar, às vezes com uma amiga, com alguém que não vai te julgar, que você sabe que você vai poder ser franca, genuína, conversar, nem que seja só para desabafar. Outra coisa que é super importante e que ajuda bastante a gente a manter o nosso equilíbrio é tentar fazer algum exercício físico. Aí no YouTube tem tutoriais de tudo. Eu faço yoga com a Pri Leite, acho ela maravilhosa, me ajuda muito. Eu gosto da meditação também, não tenho meditado, medito um pouquinho, achei com a Pri Leite, mas eu pratico a atenção plena. Então todos os dias eu concentro a minha atenção naquilo que eu estou fazendo em alguns momentos, porque a gente anda muito no piloto automático, né? Você vai fazendo uma coisa, vai almoçando, pensando em outras coisas, escovando os dentes, pensando em outras coisas, cozinhando, fazendo outras coisas. Então eu sempre pego alguma atividade rotineira que teoricamente estaria no piloto automático para ter essa atenção plena, que eu já ajudo a focar a minha mente naquilo que eu quero, naquilo que eu acredito que seja necessário. Então é uma ferramenta poderosa para nos ajudar. E aí correr também é bom para liberar o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse. Então fazer atividades físicas ajudam bastante e exigem um esforço da gente, porque somos seres humanos e teoricamente se a gente for olhar lá para trás, lá nas cavernas, a gente gastava energia para quê? Para procriar, para caçar. E o resto a gente descansa e para fugir também, né, dos predadores. Hoje a gente vai no mercado, compra comida, então a vida contemporânea ela está muito mais facilitada, então a gente tem as coisas um pouco mais facilitadas e aí exige da gente um esforço maior para a gente buscar o exercício físico e é super importante para eliminar cortisol e para que a gente também envelheça com mais qualidade. A gente precisa de músculos mais fortalecidos para sustentar o nosso esqueleto. Pausa. Continuando, pronto, a vizinha já pegou sua encomenda.
Então, é importante que, eu acho que quando a gente se torna mãe, se torna pai, é muito importante a gente cuidar da gente. Então, eu senti esse estímulo ainda maior, assim, para cuidar de mim. Eu vi esses dias alguém no Instagram, não sei citar o nome dela, mas ela fala assim que morrer pelos outros é muito fácil, a gente morre, acabou, né? Ou, enfim, continua em outro lugar, depende da criança de cada um. Mas a gente tem que viver pelos outros, viver pelos nossos filhos. E viver pelos nossos filhos vai tirar a gente da zona de conforto, vai fazer a gente desconstruir o nosso sistema de crenças, vai fazer a gente se exercitar, vai fazer a gente colocar a preguiça do lado e fazer alguma coisa por nós. É importante que nós estejamos bem para que a gente consiga dar o nosso melhor para os nossos filhos. E sei que dentro disso existe todas as questões da vida adulta e muitas dessas questões nós não aprendemos na infância, nós não aprendemos na nossa adolescência e juventude e a gente ainda se debate para entender, né, como lidar com a raiva, com a frustração, porque acreditava-se antigamente que você sendo muito duro com os seus filhos ou você sendo muito agressivo, o teu filho vai aprender a lidar com as durezas da vida. E hoje a gente já tem certeza que não é isso que funciona. Porque se a disciplina férrea, se a repressão, se a autoridade, né, até o autoritarismo funcionasse, nós não estávamos nos debatendo nas mesmas velhas questões que são essas coisas, né, da gente não ver sentido, né, esses transtornos todos da depressão, do burnout, crises de ansiedade, etc. Então, lidar com a vida adulta, né, com os boletos que a gente tem que pagar. Às vezes a gente tem um companheiro, uma companheira que não olha no mesmo horizonte. Eu tenho o privilégio de ter um companheirão que olha no mesmo horizonte. Às vezes a gente não tem, ou se a gente tem, é uma pessoa que pensa completamente diferente, e aí é muito difícil. Sempre digo para os jovens, cara, case com alguém que você tenha afinidade. Essa coisa de que os opostos se atraem, eles podem até se atrair para ser legal, uma coisinha aqui, lá, mas não fique a vida inteira, porque a vida vai ser desgastante, porque a vida por si só ela já tem os seus desafios. E se você tem alguém caminhando ao seu lado que você vai estar sempre conflitando, falando assim, não, mas veja bem, que assim, não, mas eu acho que não. Se você ficar discutindo o tempo todo, é um desgaste absurdo e inútil até, porque não tem como a gente ficar convencendo as pessoas da nossa verdade. As pessoas vão se convencer da verdade que elas quiserem se convencer. Então a gente vai desgastar uma energia para algo que essa pessoa não está disposta a isso. Então, nós precisamos estar dispostos a ouvir, a entender, a querer se modificar. A única pessoa que a gente pode fazer isso é com a gente mesmo. Então eu tomo a decisão e eu vou fazer por mim mesmo. Mas agora, se eu ficar tentando fazer com que o outro pense como eu penso, é um desgaste inútil e não deixa de ser uma forma de opressão, né? E a gente está falando aqui do respeito, do amor, da compaixão. E é isso que a gente tem que ter pelas nossas crianças, enxergar as crianças como crianças. É lindo, né, como ela termina aqui, que ela fala, é um ato de coragem. Eu falo que viver da arte nesse mundo também é um ato de coragem. E é um ato de coragem porque mudar um paradigma vai exigir muito da gente, vai exigir muita incompreensão. E vai exigir superação diária. E quando a gente erra, e eu vou dizer por mim que erro muito mais do que eu gostaria de errar, mas é o pensar. Eu não posso agora voltar atrás e fazer diferente, mas eu posso começar novamente agora e seguir. E eu tenho tentado fazer essa busca. Então, vamos seguir. Capítulo 1. História e princípios do movimento neurocompatível. Muito bem. Então, ela começa este capítulo 1 falando que a maior força social para o desenvolvimento humano é o afeto da coletividade. E aí ela começa explicando que esse movimento neurocompatível
é fundamentado por diversas correntes e estudos nas áreas de psicologia evolutiva, antropologia e neurobiologia. Ela é a fundadora desse movimento e ela considera que as raízes da criação neurocompatível começaram há muitos anos. Então, já quando ela era nova, fazendo estágio em psicologia, ela foi atendendo vários casos, seguindo todos os padrões, né, do que ela tinha aprendido e orientando né, vou dar um exemplo que ela fala aqui, olha, nesse período eu também atendi uma criança de 5 anos de idade que tinha convulsões quando ficava muito nervosa. E a orientação de várias psicólogas sempre foi, você precisa ajudar ela a aumentar o seu grau de tolerância. E como? Dando para ela frustração. Porque ela precisa ser resiliente, então ela vai passar pela frustração, ela vai aprender a lidar com isso. E ao mesmo tempo a Márcia diz que ela não se convencia disso, né? Então trabalhar atividades que trabalhem essa frustração. Então ela começou a fazer jogos e tal, para que essa menina perdesse esses jogos, né? E conseguisse passar por isso. E ela ficava super nervosa, mesmo no consultório da Márcia, ela chegou a passar mal algumas vezes, teve convulsão, né? Começou a ter alguns quadros sérios. E aí a mãe desistiu do tratamento, ela fala, graças a Deus, a mãe desistiu do tratamento. E ela continuou, né? A Márcia continuou se perguntando assim, tá, mas o que fazer? Porque era o padrão, né? Criança que não dorme à noite, que tem terror noturno, criança de 4 anos que tá muito agarrada na mãe, o que fazer? Ai, pergunte se ela dorme com os pais, porque não pode dormir com os pais, ela tem que aprender a dormir sozinha, que aí, né, hoje é um outro grande absurdo, que isso não faz a mínima diferença, sabe? Então, a Márcia mesmo, ela fala que quanto mais dependente for a criança na primeira infância, mais independente ela vai ser no futuro. Então, ela, durante essa vida profissional, esse início da vida profissional, ela foi questionando muito, né, todos esses padrões o que era praxe fazer, né, nos seus atendimentos. Então, aos poucos, eu fui entendendo que isso não fazia diferença mesmo e que as respostas estavam nos relacionamentos. Crianças não se tornam adultos incríveis e saudáveis mediante uma educação baseada em regras e limites. Vou repetir. Crianças não se tornam adultos incríveis e saudáveis mediante uma educação baseada em regras e limites, mas diante de um sentimento de que são valorizadas e reconhecidas, assim como todas as pessoas, adultos e crianças desejam ser. Esse é um ímpeto de ser humano. Queremos ser aceitos do jeito que somos. E quem está disposto a aceitar a criança do jeito que ela é? Porque tem algumas que são mais agressivas, tem outras que não tem boca para nada, vai depender muito do temperamento de cada criança. E nós estamos dispostos a aceitar as pessoas como elas são, ou a gente tem dentro da gente aquela ânsia de controle, de controlar, de querer que as coisas sejam da forma como eu acredito que seja? Então, nesses casos e em tantos outros, eu percebi que o tratamento para as demandas descritas pelas famílias se traduziam quase exclusivamente em dar bronca nos pais, dizer como que eles tinham que ser mais firmes, explicar como a permissividade é ruim e alertar sobre a importância de a criança fazer o dever de casa. E todas essas famílias que procuravam esse atendimento, quando ela ia olhar o geral, ela percebia que eram famílias que passavam fome. Como é que você vai dar bronca nesses pais que não têm como alimentar as suas filhas? Não é verdade? Então ela continuou, né, nos seus questionamentos para chegar nesses estudos que ela compartilha aqui através do seu livro. E aí ela chega a uma conclusão, né, que o meio familiar é um dos maiores desenvolvedores do indivíduo, onde ele e ela vai se reconhecer como pessoa. O meio afetivo é a maior força social que a criança receberá. É o seu grande formador de identidade. Sem compreender isso,
qualquer tratamento está fadado a fracassar. Então, toda essa trajetória de formação profissional me levou a 5 grandes insights que incentivaram o nascimento do movimento neurocompatível. E a seguir, comento cada um deles. O primeiro insight: cuidados com a criança não deve ter a perspectiva de resolver o problema e devolver para a família uma criança consertada. Não é assim que nós funcionamos, na verdade. A psicologia não pode ser uma assistência que trata e devolve a criança sem problemas. Ao assumir regras prontas de maneira tecnicista ou negligenciar o ambiente imediato e as demandas urgentes de cada família, o profissional coloca em risco a qualidade de vida e a saúde mental dessas pessoas acompanhadas. Então, no início ela fala que ela fazia exatamente isso, diagnosticava, tentava tratar e devolvia. E aí ela começou a perceber que as queixas dos pais e professores eram sempre as mesmas. E ela fala que continuam sendo essas mesmas queixas 20 anos depois que ela começou esse estudo. Então, as queixas do tipo: ele mente, não quer fazer tarefa escolar, tem dificuldade de aprender, não escova os dentes, não colabora, não quer tomar banho, quer fazer coisa do seu jeito sempre, tem medo de dormir sozinho, não quer parar de mamar, não larga a fralda, não segue as regras do jogo, não quer emprestar brinquedos, faz xixi na cama, bate nos outros, não come direito, não quer dividir os brinquedos, tem que aprender que não pode fazer tudo o que quer, chora para ficar na escola, tem pais muito permissivos, precisa de limites, coloca tudo na boca, não cumprimenta os outros, é tímido, é respondão, me desafia, tem medos e fobias, tem preocupação exagerada com a morte dos pais, faz manipulação genital, deixa que os outros aproveitem dele, é muito passivo, piora o comportamento quando a mãe chega e etc. Então, começo aqui a provocar você, leitor, leitora, a rever o nosso cotidiano, essas queixas tão comuns sobre as infâncias. Tem alguma dessas aí acontecendo? Muitas, né? A criança naturalmente, olha isso, cara. A criança naturalmente vai aprender o que é certo, pois a coletividade é a força mais mobilizadora para o desenvolvimento. A nossa espécie depende disso para se adaptar evolutivamente. Aos poucos, o indivíduo vai adquirir habilidades adaptativas esperadas a seu tempo, ou seja, o ritmo da criança precisa ser respeitado. Adultos têm a pressa adoecedora da modernidade, prazos e metas a cumprir para ontem. Mas a criança, saudavelmente, aliás, ela não tem pressa. Enquanto o adulto vive no ontem e no amanhã, a criança vive o hoje. As queixas sobre o comportamento das crianças são realmente o problema? Ou seriam fruto da impaciência, do desconhecimento sobre o desenvolvimento infantil e do medo que a sociedade impõe aos pais? Esse foi o primeiro insight da Márcia. Segundo insight: as queixas infantis têm raízes essencialmente nas relações. Os problemas infantis eram todos enraizados nas relações afetivas imediatas e nas emoções. Portanto, é muito provável que, se cuidarmos bem das relações afetivas e das emoções, teremos um ser humano com saúde mental. E é isso que a gente quer, para um mundo mais justo, um mundo ainda mais criativo, cheio de imaginação, de pessoas felizes e empáticas. Nós precisamos urgentemente pensar na saúde mental. As questões escolares, os comportamentos desafiadores aos pais, as habilidades que fogem ao padrão esperado por professores, tudo isso é a ponta do iceberg e tem um lado bem mais profundo, repleto de elementos emocionais. A criança que não é vista, ouvida, validada em seus sentimentos e necessidades, não é respeitada em suas demandas individuais e não recebe afeto e carinho,
tem grande chance de desenvolver uma condição preocupante em vários aspectos físicos, cognitivos e emocionais, que certamente irá se expressar em seu comportamento. Muito bem, então a gente tem um ponto essencial, é que as crianças têm condições biológicas incompreendidas, questões biológicas incompreendidas. Eu tô fazendo esse vídeo aqui, 2025. Há 8 anos eu ouço pessoas à minha volta falando: porque aquela criança tem 2 anos, mas nossa, como é birrenta. Nossa, se joga no chão por nada, gente, é um absurdo. Sabe por quê? A mãe acolhe, a mãe dá colo. Onde é que já se viu uma criança birrenta? Na minha época não era assim. Mas agora essas crianças estão tudo desse jeito, não é verdade? É uma condição biológica incompreendida. Porque a gente, no alto da nossa adultice, a gente, às vezes, acredita que já sabe tudo e a gente olha aquilo e fica inconformado, né? Eu sobrevivi. Meus pais não aceitavam isso, já me davam na bunda, já me davam na boca. Eu ficava lá sozinho, trancava no banheiro. Deixa trancado no banheiro. Essa criança que não para de chorar, fica incomodando, que fica trancado no banheiro. Vou ficar fazendo plateia para esse tipo de coisa? Que absurdo. Daí a gente ensina o quê? Que nos momentos em que a gente mais precisa, que a gente está mais desesperado, estamos sozinhos. Estamos sozinhos. E você sabe que pensando, refletindo sobre isso, de certa forma nós estamos sozinhos. Mas como é bom quando a gente tem um ombro amigo, não é? Que vai ouvir a gente, vai deixar a gente chorar, vai fazer cafuné na nossa cabeça. Eu sei que é raro, mas como seria bom, né, se a gente conseguisse abraçar mais, dar mais colo, julgar menos. Mas também, né, você pediu por isso, veja só. Eu falei assim, puxa, não foi legal mesmo, mas tudo bem, vem cá. Vai passar, tá tudo bem, é tudo aprendizado. A gente erra mesmo, tá tudo bem. Que bom que seria, né? Essa é a luta. Coragem, sigamos. Terceiro insight. Forte esse, hein? O problema nunca está de fato na criança. Então, se você que está me ouvindo, em algum momento quiser procurar uma psicóloga neurocompatível, ela nunca vai tratar a sua criança. A sua criança não vai fazer terapia. Quem vai fazer é você. Porque somos nós que não estamos conseguindo nos comunicar. Por que somos nós? Porque nós já temos condições de nos equilibrar, de compreender, de desconstruir, reconstruir com o nosso esforço. A criança não, porque ela é imatura, biologicamente imatura, né? Vou fazer uma pausa porque a vizinha recebeu mais uma encomenda. Então, a gente estava no terceiro insight, né? O problema nunca está, de fato, na criança. Então, continuei atendendo e me questionando cada vez mais sobre o que estaria acontecendo com aquelas crianças, cada vez mais incomodada com um contexto ineficiente de apoio às famílias. Comecei a minha vida profissional como todo mundo. Achava que o problema era comigo, pois se eu não via resultados, certamente eu não estava atendendo direito. Eu assimilava a demanda dos pais e acreditava que o problema era a falta de bagagem teórica ou de conhecimento. Achava que eu precisava corrigir comportamentos e não questionava que eles pudessem ir de encontro a instintos evolutivos mais primitivos. Por exemplo, crianças têm resistência em escovar os dentes ou tomar remédios amargos. Atitudes muitas vezes interpretadas como birra. No entanto, é necessário entender que, evolutivamente, as reações de cuspir e vomitar poderiam ser motivadas pelo aviso do cérebro de que tem algo desconhecido em sua boca e que aquele gosto ruim pode indicar algo capaz de matar. Não se trata de uma criança difícil, mas de um mecanismo evolutivo extremamente importante para a sobrevivência atuando naquele momento. No atendimento de cada caso, eu ouvia de fato as famílias e, em especial, escutava as crianças. E assim, foi possível entender as relações. Comecei a prestar atenção nas questões latentes para além das queixas.
dos diagnósticos, dos rótulos, e comecei a escutar atentamente o que cada criança estava dizendo. O que eu tentava, seguindo as recomendações tradicionais, não dava certo nunca. A prática tradicional não funcionava. Procedimentos essencialmente rígidos, como tabela de comportamentos, planilhas de tempo, reforçamento positivo com brinquedos, entre outros, ou não surtiam efeito, ou funcionavam no início, mas não se sustentavam a médio e longo prazo. Havia algo mais profundo e mais relacional ali nas famílias. Algum tempo depois, eu comecei a atender um programa de proteção contra a violência infantil, em especial o abuso sexual. E eu aprendi que a negligência, o desrespeito com a infância e a falta de apoio às famílias, em especial às mães, o que tudo isso pode causar. Com certeza eu contabilizo mais de 100 atrocidades que eu testemunhei contra crianças e suas famílias. Eu vi adolescentes perderem suas vidas para o tráfico e crianças perderem seus pais para o crime. Vi famílias se desintegrarem pela falta de apoio à sobrevivência básica. Percebi que tentávamos excessivamente controlar apenas um fenômeno, o comportamento que precisamos mudar, custe o que custar, mesmo que isso signifique não enxergar aquela criança. Eu entendi que o afeto é o maior fator de proteção para o desenvolvimento de alguém. A escuta, o respeito, a validação de sentimentos e a afetividade positiva podem minorar histórias de violência e equilibrar o caminho do desenvolvimento das potencialidades de uma pessoa, construindo sua resiliência. Vamos tentar, né? Eu acho que a gente tem que tentar. Porque, como eu falei lá na minha introdução, nós só conhecemos o caminho da punição, do castigo, da bronca, do sermão. E por que não tentar? Escutar, respeitar, validar os sentimentos, dar amor sem medidas. Dar amor sem medidas, não tenha medo de amar suas crias, de abraçar, apertar. E aproveita, porque passa rápido mesmo, passa muito rápido. A minha com 8 anos, eu já beijo na frente da escola assim, ela fica, ai mãe. A de 4 ainda me permite. Mas é isso, é uma média de 10 anos que a gente tem eles grudinhos. Então vamos para o quarto insight. O afeto é o maior arquiteto do desenvolvimento humano. O afeto é o maior arquiteto do desenvolvimento humano. Que consequências e prejuízos a falta de amor pode acarretar? A privação de amor e afeto pode criar ciclos viciosos de repetição e de comportamentos ruins na relação com outras pessoas, com aspectos de agressividade e perversidade. Muitas crianças que acompanhei repetiam a violência familiar, expressando-a na escola e em outros ambientes sociais. Passei a me perguntar o motivo para a agressividade dessas crianças, pois nem mesmo aquelas que não viviam situações de negligência no cuidado de suas necessidades básicas e experimentavam o que a sociedade tanto valoriza, como experiências de frustração, rigidez, controle e disciplina, não respondiam conforme aquilo que o senso comum considera adequado. Se o controle dos pais impede que os filhos tenham maus comportamentos, qual é a justificativa para essas crianças apresentarem comportamentos que contrariam o senso comum? Em geral, essas crianças estavam sempre fora dos padrões. Eram voltadas para a violência e chegavam à adolescência cedo demais, muito antes do que se observa na média. Nada fazia sentido. Uma criação cheia de limites, regras, punições e contenções que não criava crianças bem adaptadas e respeitosas. Muito pelo contrário. Aí tem 2 estudiosos, o Belsky e
plus, falaram da hipótese de suscetibilidade diferencial, em que somos influenciados pelos estressores do ambiente de diferentes maneiras, pela ocorrência de genes de vulnerabilidade. Assim, há crianças que serão muito afetadas por adversidades e poderão desenvolver psicopatologias como depressão, bipolaridade e outros quadros quando expostas a estímulos ambientais negativos. Ao contrário, outras crianças não responderão dessa maneira e nem desenvolverão disfunções a partir de adversidades vivenciadas. Nessa concepção, a prerrogativa é de que, de maneira oposta ao que o nosso senso comum propaga por décadas, não é a frustração que torna as crianças mais fortes, e sim a ausência delas, a ausência de frustrações. Então agora, eu acho que a primeira coisa, para tudo, não causa mais frustração. Não causa mais frustração para sua filha, ou seu irmão, sua irmã, ou a criança que esteja próxima de você. Não cause mais frustração, porque ela tem que aprender a ser resiliente. Não é isso que os estudos comprovam, não é isso. Então para de dar frustrações. Já basta as que a vida nos dá, não é verdade? Porque mesmo a gente fazendo, porque assim, olha, uma coisa que eu fiz na minha vida foi tentar não dar frustração para as minhas crianças. Então eu sempre fiz o que fosse possível. Procuro fazer o que é possível. Só que às vezes é um não e pronto, porque tem uma coisa que não dá e pronto, né? Porque a vida exige assim que é. E já tem bastante. Então, paremos de ficar dando, que eu vi um especialista esses tempos falando, se você quer que seu filho se torne uma pessoa resiliente, dê uma frustração para ele por dia. Não! Paremos agora com isso, por favor. Então, nesse momento, é necessário trazer conceitos interessantes sobre predisposições básicas de personalidade na infância, que tem as crianças dente de leão, as crianças orquídea e tem as crianças dente de leão, as crianças orquídea e as copo de leite, que foram mencionadas por Thomas Boyce, apoiados em sua pesquisa sobre a teoria da sensibilidade biológica ao contexto. Então, ela vai explicar agora o que significa as crianças dente de leão. Crianças dente de leão apresentam resiliência natural, como a planta que consegue se adaptar a diversas situações e brota em qualquer lugar. São indivíduos que aguentam as adversidades, são durões e normalmente se desenvolvem como adultos que resistem bem às adversidades. Já a criança orquídea necessita de muitos cuidados. São crianças especiais, reagentes, que num ambiente hostil viram uma bomba prestes a explodir. Algumas crianças orquídea conseguem se recuperar, outras não. E aqui destacam-se a neurodiversidade e as diferenças individuais. Haveria ainda a criança lírio, falei copo de leite, né? Não, criança lírio, que seria a interseção entre as orquídeas e os dentes de leão. Então eu vou fazer só uma pausa aqui para um depoimento meu. Eu tenho uma criança que foi um bebê high need, de altas necessidades, que precisou de bastante colo. Passei as madrugadas ninando no colo, precisou de muita atenção, precisava de muita atenção, especialmente minha. E uma outra que já é mais dente de leão. Hoje eu tô pensando se ela é dente de leão ou se ela tá ali, se ela é o lírio. Porque já é uma, daí foi a minha segunda filha, foi... Nossa, ela dorme a noite inteira. Nossa, ela fica no carrinho. Nossa, ela fica também um pouco no berço. Porque elas nunca dormiram no berço, no quarto sozinha. A Maia, a primeira, sim, um pouquinho. Ficava com a câmera. Contra meu coração, né? Contra a minha vontade. Mas assim, seguindo o que me diziam que eu tinha que fazer. E umas 2 noites eu deixei ele e falei, que venha pra cá. Pus no meio da cama e dormiu bem feliz até quase 4 anos de idade. E depois foi feliz pra sua caminha, pro seu quartinho. E o dentinho de leão lá, dormia do bercinho do lado da cama. Ficou 6 meses dormindo no bercinho, aqueles mini berços assim do lado da cama. Daí, mas chorava já.
acordava, já minava, né? Ambas mamaram bastante tempo. Eu fiz questão de fazer o meu possível, assim, para amamentá-las. E também conseguiram sair do tite, a gente chama de tite. Conseguiram sair com conversa, com entendimento, sem que fosse algo traumático, né? Tanto sair da cama foi bacana, foi um momento especial para as duas, como deixar de mamar, né? A primeira mamou até os 3 anos, a segunda mamou até os 4 anos e pouquinho. E aí eu vou dizer para vocês que se você for pai, mãe ou tiver alguma criança orquídea aí perto de você, ainda mais amor, ainda mais compreensão, ainda mais paciência, porque eu sei o quanto elas nos desafiam, o quanto tem as explosões, né? O quanto se irritam fácil, o quanto são desrespeitosas, são crianças, né? Desregulada, ela desrespeita. E é isso, mas ela é uma criança. E aí quando falam pra mim assim, é um absurdo isso. Olha só, ela já tem 8 anos. Eu falo, ela ainda tem 8 anos. Pra mim é absurdo adultos que brigam no trânsito, que saem armados. E o que você tá falando aí? Você me fechou? Pra mim isso é um absurdo. Pra mim é absurdo adulto que não sabe lidar com crítica. Pra mim é um absurdo um adulto xingando outro adulto, ou xingando uma criança, ou batendo numa criança. É covardia, inclusive, né? O maior que bate no menor é covardia. Eu ensino isso para as minhas crianças, mesmo que eu já tenha feito isso. E pedir desculpa, claro. Eu acho que isso também é importante, né? A gente reconhecer os nossos erros, sabe? Não sei, a gente não precisa ser essa firmeza, eu estou sempre certo. Eu sou professora também, falo para os meus alunos, eu busco estar certa, mas eu não estou sempre certa, né? Então, eu acho que a gente está aprendendo, estou aqui aprendendo, e eu acho que uma das ferramentas para a gente aprender mesmo é a gente não ter medo do erro. Se a gente tem medo do erro, a gente fica assim, ó, só olhando a vida passar. E quando a gente está atuante, a gente está agindo, a gente está fazendo, a gente está falando, a gente está conversando, a gente está interagindo, a gente acaba errando. E errando, a gente fala, desculpa, não queria que tivesse acontecido, tô me sentindo mal aqui, mas vou tentar ser melhor na próxima. E aí, sofro, choro, curo e sigo continuando, eu não paro. A gente não pode parar por causa do erro, a gente tem que continuar. Afinal de contas, a vida não é perfeição, ou é? Ainda no início da vida profissional, recém-formada, comecei a trabalhar numa clínica médica. Ali presenciei a chegada de dezenas de casos de pessoas com diagnóstico de síndrome do pânico. Comecei a absorver o pânico dos pacientes, mesmo com o apoio da supervisão, pois eu não encontrava na prática clínica as respostas de como ajudar aquelas pessoas. Eu buscava incessantemente na abordagem tradicional e na técnica profissional os meios para auxiliar os meus pacientes sem sucesso. Eu sentia que eu estava enganando as pessoas que eu acompanhava, pois os procedimentos sistemáticos tradicionais até ajudavam inicialmente, mas não conseguiam, de fato, gerar respostas clínicas significativas. Nessa procura por uma bússola que me mostrasse um caminho mais eficiente, me aproximei da psicologia evolucionista. E tudo começou a fazer sentido. Quinto insight. A forma como nos comportamos tem explicações em nosso processo evolutivo. A psicologia evolucionista é muito recente. Surgiu formalmente em 1980 com base em pressupostos da teoria da evolução de Charles Darwin e se popularizou no Brasil somente após o ano 2000. Esse barulho, pausa. Passou. Caminhão. Essa proposição entende que há uma continuidade filogenética entre seres humanos e outros animais, ilustrada pelos estudos em ecologia comportamental e áreas similares. Em outras palavras, percebe-se similaridade de comportamentos comuns entre seres humanos e outras espécies, restando evidências de que temos uma estrutura filogenética comportamental muito forte. Por exemplo, é possível observar similaridades entre as ações de filhotes de diversas espécies, amamentação em livre demanda, dependência, gradual amadurecimento de funções fisiológicas diversas,
brincadeiras que guardam habilidades importantes à vida adulta, como caçar ou lutar, impulsividade, necessidade de proteção por um adulto, entre outros. Quando eu comecei a estudar a psicologia evolucionista, a minha atuação profissional sofreu uma reviravolta. Eu comecei a explicar aos pacientes cada sintoma que eles estavam sentindo. Eu alinhava a análise experimental do comportamento à psicologia evolucionista, considerando as raízes epistemológicas comuns a ambas. Eu explicava às pessoas, por exemplo, as generalizações do pânico, em que o indivíduo se prepara para lutar ou fugir, com todo o aparato fisiológico que essa mobilização implica e todos os sinais, sintomas que ela carrega. E essa iniciativa mostrou resultados muito eficientes e duradouros. Anos depois, eu comecei a escrever nas redes sociais como um modo de desabafar para colocar para fora o incômodo diante de alguns episódios muito graves e desrespeitosos vivenciados em minha esfera profissional e pessoal. As redes sociais são ambientes de extrema importância na atualidade, pois muitas mudanças culturais que levariam décadas são aceleradas por elas. Vejamos o Instagram, por exemplo. O Estatuto da Criança e do Adolescente está vigente desde 1990, mas apenas recentemente as redes sociais ampliaram, aprofundaram e amplificaram a discussão sobre práticas educativas para além das tentativas de mudar o cuidado dedicado às crianças, pautadas em políticas públicas e legislação. Agora, ela vai começar a falar um pouco sobre a fundação do movimento neurocompatível, que foi muito impulsionado pelas trocas que acontecem até hoje, ainda bem, nas redes sociais. Viu? As redes sociais têm seus aspectos positivos, não é verdade? Impulsionado pelas trocas nas redes sociais, o movimento de criação neurocompatível nasceu em 2015, quando comecei a perceber certos graus de patologias severas e perversas entre pais, cuidadores e educadores sobre o discurso de que a criança precisa ser submissa, ter limites e ser obediente a todo custo, mesmo que isso custe a saúde física e emocional infantil. Afinal, a sociedade pede indivíduos passivos, controlados e que não deem trabalho e não questionem regras. Eu percebia pequenas violências cotidianas em vários casos que atendia, em dinâmicas repetidas cotidianamente em casa por pais, parentes na escola, por professores e nos hospitais por profissionais de saúde. Mas o marco real da criação NC foi o nascimento do meu segundo sobrinho, que me mostrou o verdadeiro sentido da aloparentalidade. Aloparentalidade é um termo utilizado por Edward Wilson em 1975 em suas obras sobre o comportamento animal. Cuidados aloparentais são aqueles disponibilizados por indivíduos que não são os progenitores da criança ou o filhote, e incluem abraçar, transportar, alimentar e outras ações necessárias à sobrevivência e ao cuidado afetivo. Então, mais um marco da criação neurocompatível foi o nascimento do meu segundo sobrinho, que me mostrou o verdadeiro sentido da aloparentalidade, validando uma rede de apoio é premissa da espécie. Sabe-se que há comunidades em que as crianças chamam também de mãe, as tias e as avós. E assim é a minha relação com as irmãs. Nós cuidamos, todas juntas, das crianças da nossa família. Que lindo, que difícil, que raro. Minha irmã Elaine nasceu em 1980 e eu em 81. Sempre fomos muito próximas. As duas gestações dela sempre foram doces surpresas. Ela é médica veterinária e ativista, sempre atarefada. E 9 anos depois do primeiro filho, se viu grávida do bebê João Marcos. A gestação e o parto foram tranquilos, sem intercorrências. O bebê adorava colo o dia todo e mamava em livre demanda. Era grande e forte, porém, em seu 7º dia de vida, ele passou a apresentar dificuldades respiratórias. Levado imediatamente para o hospital, ele teve a sua primeira parada cardíaca. Talvez o conceito de estar sem chão caiba bem aqui.
medo da notícia que ninguém está preparado para ter, da ordem inversa das coisas, mas ele ainda estava vivo, mantido por respiradores. Acompanhei a dor da minha irmã, do meu cunhado e de tantas outras mães e pais em um hospital na expectativa sobre a vida dos seus filhos e filhas. Eu vi o olhar desamparado de pessoas que estão em estado permanente de sobrevivência em que eu, de certa forma, também estava. Em 2 longas e doloridas semanas, o perdemos. Ah, gente, desculpa, eu sou atriz, né? Sou atriz, eu preciso me preparar para não me emocionar com certas coisas que eu leio, porque eu desenvolvo essa sensibilidade há tanto tempo, sempre fui muito sensível, né? Mas o ser atriz me deixou ainda mais sensível, então, desculpa, me envolvo. Em 2 longas e doloridas semanas, o perdemos. Reconheci em minha irmã os sintomas que eu lia nos livros sobre pessoas que foram para a guerra e voltaram em estado de choque. Ela parou de falar, de comer e de recordar. Minha mãe, nosso grande exemplo de cuidado neurocompatível, a manteve sobrevivente. Novamente, como já fez quando ela era um bebê, deitou-a em sua cama e a fazia tomar água e comer um pouco. Ela perdeu 12 quilos, mas aos poucos ela sobreviveu. Desculpa de novo. É muito forte, né? Pensar de pessoas que perdem filho. Meu Deus, só de pensar. Voltando à experiência que passamos nesses dias de internação, nos períodos de visita ao hospital, tive contato com um mundo particular e infantil que mesmo há tanto tempo na profissão eu desconhecia. Eu vi uma criança de 3 anos de idade na UTI cardíaca que teve uma grande crise de birra porque a avó veio visitá-la, quando ela queria receber a visita de sua mãe. Uma pessoa da equipe passou a debater com a avó, pedindo para fazer aquela menina parar. Como? Porque ela estava incomodando os outros pacientes. Simplesmente, há pouco que fazer numa situação como essa, já que as áreas do cérebro que conduzem o entendimento de uma situação como ela é e não como a criança gostaria que fosse, ainda não estão amadurecidas. A busca constante de previsibilidade deixa pais, familiares e educadores de cabelo em pé, e ela se repete ao longo desse período de vida, como falaremos mais para frente neste livro. Administrar um comportamento como esse pode ser complexo para pessoas de todas as idades, mas especialmente para crianças. E como reagir em um espaço limitado como uma UTI? Eu saí e a criança permaneceu, gritando e chorando. Ali eu assisti profissionais de saúde que edificaram com cuidado e carinho a esperança em minha irmã e meu cunhado. Mas eu vi também outros que removeram todo o fio de esperança que eles precisavam para tolerar as possibilidades como elas se apresentavam, inclusive com um tom de perversidade na exteriorização de frases como "ele está muito mal, ele vai morrer, se prepare", de uma maneira ríspida e nada responsável. Os adultos duros, né? Enfim. Aos profissionais em cuidados paliativos, cabe assimilar a forma de enfrentamento da família e não combater os que ainda oram e acreditam na cura. Vem daí a necessidade de falarmos sobre humanização em espaços ocupados por humanos, porque eu fico indignada. Pessoas que estudam medicina ou que fazem enfermagem, pessoas que trabalham com seres humanos. Eu falo nós, atores e artistas, que não somos capazes de colocar no lugar do outro, de não entendermos a dor do outro. Precisamos urgentemente de uma humanidade mais humana, mais humana. É isso que a NC procura. Que a gente crie nossas crianças para que elas sejam humanos, afetivos. Algumas experiências mudam a gente para sempre. Eu não sou capaz de dimensionar como foi para minha irmã e para o meu cunhado e para os meus pais. Depois desse evento específico da minha vida em particular,
Por um período eu não conseguia nem olhar roupa de bebê em lojas. Eu parei de acompanhar amigas que tiveram bebês no mesmo semestre, que fariam aniversários próximos ao do João Marcos. Eu ainda resisto em assistir vídeos de nascimento de bebês, já que fui eu que acompanhei o parto da minha irmã, porque meu cunhado não conseguiu chegar a tempo. No entanto, eu também percebi que o tempo é escasso para evitarmos propor mudanças em relação a algo que é repetido simplesmente por tradição, mesmo quando não há evidências nenhuma de que aquilo seja o melhor para a saúde mental das crianças e das suas famílias. Sabe, eu perdi o medo da confrontação amiudado de pessoas que consideram que o seguro é fazer aquilo que nós já conhecemos. O início do movimento neurocompatível nas redes não foi fácil. Eu imagino que não deve estar sendo fácil ainda, não é, Márcia? Sofri assédio e ameaças, entrei em conflitos com quem defende o uso da vara como estratégia de construção de valores e de moralidade. Poucos veem que essa dita estratégia é apenas um adulto sem controle tentando uma criança a ensinar a ter controle. Vou repetir. Poucos veem que essa estratégia é apenas um adulto sem controle tentando ensinar uma criança a ter controle. O meu luto era uma barreira protetiva. A minha dor agora podia dar voz a quem nunca recebeu essa oportunidade. E assim nasce a criação neurocompatível. Pela minha não resignação, por esperança de dignidade, respeito e humanização para as crianças, adolescentes e suas famílias. Por uma geração de humanos tratados com respeito e que mudarão o mundo para outros humanos que virão depois. Ela chora. A gente chora porque a gente olha o quão distante estamos de se comunicar com as pessoas do nosso tempo. Sabe? Até quando eu vejo pessoas mais velhas se orgulhando disso, não, tem que bater mesmo, o que falta é uma boa surra, um bom castigo, e que eu falo, tá, ok, muito difícil desconstruir esse sistema de crenças que tá tão enraizado na sua cabeça. Mas tem jovens repetindo isso. Jovens mães, jovens pais. Não tô aqui num lugar de julgamento de forma alguma, mas só de como estamos longe, de como precisamos aumentar, unir as nossas vozes, né? Em prol de um mundo melhor para todo mundo, não só para os seres humanos, mas para todas as espécies. Veja onde chegamos, na verdade, onde chegamos com desrespeito às outras espécies, desrespeito da natureza, desrespeito entre a nossa espécie. A gente fala tanto de respeito, mas cadê o respeito no dia a dia? Eu não estou dizendo, voltando, que todos os pais, parentes, educadores e equipes de saúde carecem de humanização em suas relações. Mas a nossa sociedade como um todo ainda vive em um sistema de microviolências banalizadas, validadas socialmente e até mesmo incentivadas, como é o caso do castigo físico para crianças ou o abandono do bebê que chora para aprender a se acalmar sozinho. A ameaça, a violência, o controle e a submissão são armas extremamente perigosas ao desenvolvimento pleno das potencialidades humanas. Por outro lado, a vivência de momentos afetuosos e de relações cuidadosas em sua essência são fatores de proteção extremamente cruciais à saúde emocional humana, com evidências incontestáveis na literatura especializada, conforme será descrito ao longo deste livro. Então, por que ainda insistimos em não seguir o caminho do afeto e do entendimento?